Cruz das Almas, Bahia, dia 1º de abril de 2024. A avenida central principal aqui. O centro dessa avenida só tem vegetação herbácea e arbustiva. Cadê as árvores daqui? As laterais são pobres em arborização. E o clima está ficando clima de semiárido. Clima causticante, quente, seco, nuvens esparsas, excesso de calor, ar quente, seco, impulsiona as nuvens para as partes mais altas da atmosfera, o que provoca déficit de chuva e solo urbano altamente impermeabilizado. Provoca a escassez de chuvas regulares na zona urbana de Cruz das Almas, Bahia. Essa é a situação da avenida principal de Cruz das Almas, na Bahia. Aqui faltam 8 minutos para as 14 horas e olha o calor terrível. Acesso à BR-101. Muito solo impermeabilizado. Os canteiros da BR-101. Canteiros pobres de arborização. Aqui quem vos fala é Darcilton Matos dos Santos. Os canteiros centrais da BR-101 sem arborização. Saindo da rodoviária de Cruz das Almas, Bahia, com destino à Feira de Santana, dia 9 de agosto de 2023. Aqui quem vos fala é Darcilton Matos dos Santos.
saindo da rodoviária de Cruz das Almas, Bahia, tendo acesso à avenida principal da cidade de Cruz das Almas, Bahia, avenida extensa, com alto déficit de arborização na zona urbana de Cruz das Almas, Bahia. Eis aí o grande desafio que essas cidades no Brasil têm, que é reverter esse quadro, onde existem calçadas largas e a carência de arborização regular. Algumas árvores salpicadas não trazem nenhuma suficiência para a demanda real de arborização nas cidades. Aqui nós estamos vendo como é pobre o projeto de arborização Cruz das Almas, calçadas extensas. Essa avenida aqui é uma avenida bastante extensa, lembra muito a orla do Rio Tapajós, não é isso? Lá em Santarém, com 1.460 metros de extensão e sem uma arborização efetiva. E aqui está se repetindo a situação da carência de arborização nas cidades do Brasil. E isso é que está transformando as cidades daqui do Nordeste no Brasil em cidades que ficam com o clima árido ou semiárido. Este horário faltam 12 para as 4 da tarde e a gente observa o excesso de incidência da luz do sol nas calçadas e a falta de arborização efetiva. E estas cidades têm curso de agronomia há muitos anos. Antigamente era a Universidade Federal da Bahia, já tinha um curso de agronomia, e hoje é a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, UFRB, de Cruz das Almas, Bahia, que continua oferecendo o curso de agronomia e tem também o curso de agroecologia na UFRB. E esta avenida, nas laterais, lateral direita, lateral esquerda, este aqui é o panorama de extensas calçadas sem arborização adequada, os veículos a pleno sol, excesso de calor, as calçadas predominando, impermeabilizando o solo urbano. E essa região já tem uma situação crítica onde as áreas de citros já estão sendo comprometidas com a erosão eólica. Aqui nós estamos tendo acesso à BR-101 e nos afastando da área do município. Olha aqui, ó, a água acumulada, porque o solo fica impermeabilizado, apesar de ser solo natural, mas não existe componente herbáceo, arbustivo e arbóreo. As águas da chuva se acumulam e infraestrutura que não tem uma boa ocupação do solo com uma cobertura vegetal adequada,
são casos esparsos de algumas árvores. O que predomina é excesso de calçada essas artérias de comércio. E prossegue a periferia na Essa foto é de Dardó, Dona Norma sentada no sofá com água acima do joelho, o cachorro acuado na prateleira da estante. Ela ainda se arriscou e foi para a cozinha alagada passar um café. Nestas imagens é possível ver a água cobrindo os móveis. Ela e a filha ficaram em cima de uma janela por horas para esperar a água descer. É tristeza. Você tem suas coisas e tudo embora. Embora assim. Até o cachorro precisou ser salvo. A água virou o sofá, eu peguei o bichinho e botei ele aqui. Aí o bichinho dormiu aqui. Dona Norma não foi a única vítima da enchente aqui na rua Flávio da Silveira, no Jardim América. Aqui atrás, olha, fica um rio. E após um período da chuva, esse rio transbordou e veio tomando a rua inteira, até mais ou menos aqui à altura da minha cintura, cerca de 1,20 m mais ou menos. E hoje, olha, o reflexo dessa chuva é esse aqui, olha, todos os moradores colocando tudo que perderam para o lado de fora. A gente vê aqui, olha, almofada, armários de compensado completamente destruídos, ou seja, essa rua inteira aqui perdeu praticamente tudo. São moradores que não sabem o que fazer com a tristeza de terem tudo que conquistaram, assim, olha, do lado de fora de casa. A goiabeira está com o sistema foliar repleto de gotículas de água. Amanhece o dia, 7h38, e o meio ambiente amanhece o dia com condições de ser hidratado ou reidratado com esse volume de água que está aqui nesta folha da goiabeira. Aqui a gente vê que o vento está movimentando a copa dessa goiabeira e o vento distribui todo esse volume de água que nós temos aqui, ó, graças a Deus, depositado sobre o sistema foliar da goiabeira. E para evitar o excesso de calor na zona urbana, para evitar as enchentes, é necessário desenvolver um projeto de cidade sustentável em todo o país, no nosso país, no Brasil. E aqui, ó o volume de água aqui, que está depositado sobre
as folhas da goiabeira. E Deus, o nosso Deus, com muita sabedoria, colocou uma serosidade sobre as folhas que retém essas folhas aqui, em condições de fixar água. As folhas, por causa dessa película de cera que tem sobre as folhas, retém a água. Essa água aqui é oriunda da evapotranspiração. E quando chove, toda a água da chuva ela é fixada aqui, ó, nas folhas também. E esse volume de água aqui é que vai reidratar o ar na zona urbana e vai impedir o excesso de calor. Esses conhecimentos é que o poder público deve disponibilizar de uma forma plena e ampla no contexto social, urbano, rural no Brasil. É por isso que é necessário se fazer concurso público para contratar profissionais recém-formados de agrária, de engenharia ambiental, de nível médio superior, para contextualizar esses conhecimentos junto com o contexto social, urbano e rural. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Feira de Santana, Bahia, Parque Lagoa Subaé, dia 30 de março de 2024. E o ciclo da água fica longo porque a água residente, tanto no solo como no ar urbano, vai estar com mais tempo hidratado ou reidratado com esse volume de água que está sobre a área foliar dos vegetais, seja a vegetação herbácea, que é o gramado que nós vemos aqui, e algumas plantas herbáceas de folha larga. Aqui é um misto. O que é que a gente observa aqui, ó? A vegetação herbácea de folha larga está com o sistema foliar repleto de água. E aqui nós temos o andu, que é uma leguminosa. Ela faz a ciclagem, ou ele faz a ciclagem do nitrogênio no solo. Aqui é um solo de jardim, é uma adubação verde e é natural. O feijão andu aduba o solo com nitrogênio. E aqui nós temos essa vegetação que é arbustiva. A gente vê muitas flores aqui, ó, que atraem os insetos. E para o jardim, se você tem um pé de maracujazeiro, essas plantas com flores vão atrair os insetos que polinizam as flores do maracujazeiro, da goiabeira. Olha aqui, ó. A goiabeira produz flor, né? Graças a Deus. Então, isso aqui na zona urbana é necessário. As crianças precisam conhecer isso aqui na prática. Muitas escolas na zona urbana no Brasil, aqui em Feira tem escola infantil que só tem calçada no interior das escolas. E a criança fica estudando só no livro, só no papel e não vê a prática. É preciso sair com as crianças, os jovens, os adultos, os idosos na rua e fazer essas leituras. Quem deve fazer isso são os universitários. Os professores, aí você que é professor, professora universitária, você deve, a senhora, a senhorita, você deve compartilhar essa proposta de educação ambiental com seus alunos. Sair das quatro paredes, desenferrujar a junta desse jovem, levar para o campo, na zona rural, na zona urbana, para vivenciar isso aí. Verba tem, viu, para fazer isso. Graças a Deus a gente paga imposto, não paga? Então tem que reverter, reinvestir, para evitar os raios de enchente que tem aqui em Feira de Santana. O caba perde veículo, moto, porque falta arborização na cidade.
os condomínios, só querem construir calçada, pavimentar o solo, esquecem de arborizar os condomínios, aí vem as enchentes. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Vamos ficar aqui com o Salmo de número 128, graças a Feira de Santana, Bahia, dia 30 de março de 2024. Estamos aqui às 7 horas e 24 minutos. E durante a noite o mamoeiro faz a transpiração, ou evapotranspiração. E amanhece o dia e na superfície foliar existem gotas d'água. Essa é uma das funções ecológicas do vegetal, no caso do mamoeiro, carica papaya, que ao amanhecer o dia disponibiliza esse volume de água sobre a superfície foliar, o que vai refrigerando o microclima local. E essa liberação ela é gradual, o que vai consolidar todo o esfriamento do ar, do ambiente urbano. E assim acontece também com o gramado. Isso chama-se a superfície de orvalho que fica sobre os vegetais. Aqui nós temos essa espécie que eles chamam de flor do deserto, que as folhas amanhecem o dia com essa camada formada por gotas. O suprimento hídrico da atmosfera é suprido pelos vegetais. Então é por isso que, na ausência da cobertura vegetal herbácea, arbustiva e arbórea, principalmente nas cidades, ocasionam as enchentes. Esse volume de água que nós temos aqui sobre as folhas dos gramados, dos arbustos e das árvores é que evita a formação de enchentes, aliado a solo permeável que dá condições às águas da chuva se infiltrarem no solo. Nesse processo, nós é que ganhamos, graças a Deus, serviços ecológicos de grande importância, que é fazer frente às mudanças climáticas, o aquecimento global e as enchentes na zona rural ou na zona urbana. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Graças a Deus, toda a superfície foliar está com essa camada de água. E essa água é oriunda do solo. Evidentemente que a relação água-solo-planta permite a hidratação, reidratação do ar na zona urbana. Isso aqui é necessário que o poder público, através da educação ambiental, educação ecológica, alfabetização ecológica, entre aspas, venha disponibilizar de uma forma prática esses conhecimentos. É aí que entram os universitários. E você que é universitário aqui em Feira de Santana, você está convidado, né? Deus está convidando você para ser um jardineiro de Jesus Cristo. E você que estuda no IF Baiano, Campos e Feira de Santana, Valença, venham para as ruas e formar conselhos comunitários ambientais para disponibilizar esses conhecimentos, horizontalizar todo o conteúdo que vocês estudam aí de uma forma prática para a sociedade ter acesso a esses conhecimentos. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Fica aqui o Salmo de número 1 para a nossa meditação.
O gramado, amanhece o dia, graças a Deus, 7h36, e a área foliar deste gramado está coberta com uma densa camada de água, que é produto da evapotranspiração da grama, do gramado. Feira de Santana, Bahia, estamos aqui na zona urbana, Parque Lagoa Subaé. Aqui é uma área de residência da minha filha Mona Lisa, do meu genro Djalma, os netos Gustavo, Heitor Levi e Maria Beatriz. E essa proposta de gramar a área externa da residência é que deve ser divulgada entre os moradores da cidade para evitar o excesso de calor. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos, Feira de Santana, Bahia, dia 30 de março de Feira de Santana, Bahia, dia 1º de abril de 2024, nós estamos aqui na via pública e observando o que acontece com as árvores que são implantadas nesses projetos de arborização urbana, onde a espécie arbórea, desde a fase jovem, ela está debaixo de um manejo que é de impacto ambiental, excesso de calçada, impermeabilizando o solo urbano, impede a infiltração das águas da chuva no solo urbano. Essa caixa de concreto blindando o espaço da árvore, deixando um espaço muito restrito, e o que acontece é a morte da espécie arbórea. E quantas árvores vão morrer na zona urbana de Feira de Santana, estão morrendo em função deste manejo. E aqui a gente observa a situação desta que era uma árvore promissora para proporcionar serviços ecológicos aqui à zona urbana de Feira de Santana, Bahia, Brasil, e em função deste manejo que impede o suprimento de águas das chuvas no solo urbano e vai proporcionar uma situação de falta de água para que a espécie arbórea possa vir a ser suprida com um percentual de água das chuvas o suficiente para promover a manutenção da espécie arbórea. E olha que não foi a rede elétrica, porque aqui nós não temos rede elétrica. Aqui o que ocasionou a morte desta espécie arbórea foi esta caixa de concreto. Infelizmente, mesmo em áreas novas de arborização, não só aqui no município de Feira de Santana, como nos demais municípios do Brasil, a gente observa este mesmo problema. E isso chama-se analfabetismo ecológico, e a necessidade da equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente estar tendo acesso a uma capacitação profissional de manejo e implantação de mudas de espécies arbóreas que tenham condições de encontrar solo urbano permeabilizado e que possa assim fluir todos os serviços ecológicos que as espécies arbóreas têm condições de oferecer para a sociedade urbana
Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Agradeço a Deus por esta oportunidade. São 10 horas e 32 minutos. Graças a Deus.
Feira de Santana, Bahia, dia 14 de julho de 2023. Estamos aqui na Avenida Getúlio Vargas e a gente ouve falar muito de vendavais, enchentes, chuva de granizo, tempestade de areia. Essas mudanças climáticas são geradas nos municípios, na zona urbana, como aqui, ou na zona rural. A nossa maneira de tratar o meio ambiente, aqui no caso na zona urbana, é que leva às mudanças climáticas locais, regionais e globais. Aqui na Avenida Getúlio Vargas nós estamos nessa área de calçadas e a gente observa que a calçada é larga. Quando o sol incide sobre esse solo urbano pavimentado, com esta calçada, o que vai acontecer é a reflexão do sol, da luz do sol. Essa luz vai refletir no microclima local e vai aquecer o microclima local. Cada metro quadrado de calçada na zona urbana de Feira de Santana vai gerar excesso de calor para o microclima local, regional e global. As mudanças climáticas e o aquecimento global, esse aquecimento global, ele é gerado por cada metro quadrado de calçada que existe na zona urbana de Feira de Santana, Bahia, e nos demais municípios do Brasil e do mundo. E aí a sociedade brasileira, infelizmente, devido à omissão do poder público de aplicar o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a própria imprensa passa informações erradas e as pessoas, os brasileiros, pensam que os vendavais surgem do nada. A temperatura das águas do Oceano Atlântico aumenta em função de uma calçada dessa que está impermeabilizando o solo urbano e não existe arborização, nem um componente herbáceo, nem arbustivo. O aquecimento das águas do Oceano Atlântico, que provoca os vendavais e o excesso de calor, e provoca também os torós, os aguaceiros, esse aquecimento das águas do Oceano Atlântico é produto do estilo de vida que nós levamos no município que nós residimos. Esta calçada é a origem de toda a temperatura elevada que vem fazer com que as águas do Oceano Atlântico atinjam temperaturas acima do normal. E observamos que na zona urbana de Feira de Santana, Bahia, as propostas de urbanização contribuem para o aquecimento das águas do Oceano Atlântico
porque suprimem a arborização. São projetos que otimizam a construção de infraestrutura que gera mais calor para o microclima local, regional e global. E aí a gente observa o seguinte, que essa estrutura que nós estamos vendo aqui, ela é uma estrutura metálica que dá acesso a este projeto de transporte urbano de Feira de Santana, mas não existe a arborização. Nós não podemos nos apegar somente ao remanescente da arborização do centro da Avenida Getúlio Vargas. E aqui nós estamos percebendo que as calçadas, tanto do lado direito como do lado esquerdo da Avenida Getúlio Vargas, as calçadas, elas não são arborizadas. No entanto, espaço existe. E esta calçada que não tem estrutura umidificadora vegetal, ela contribui para o aquecimento das águas do Oceano Atlântico. E assim, isso vai funcionar também para os demais municípios do nosso país. E a imprensa se limita a informar a população brasileira que as águas do Oceano Atlântico estão aumentando as temperaturas, como que se não houvesse causas, e são causas geradas por nós, seres humanos, nós brasileiros. E agora a gente observa este estacionamento que nós estamos vendo aqui, que não tem arborização, e não há justificativa para não existir arborização, pois basta se aplicar as leis ambientais que existem no nosso país e implantar com critério árvores de porte baixo e intercalar a calçada com o componente herbáceo, o gramado. E nós observamos que do outro lado as calçadas continuam sem arborização, e o uso de veículo que queima combustível fóssil, como gasolina e óleo diesel, vai aumentando. E aqui nós temos algumas causas do aquecimento das águas do Oceano Atlântico, que provoca todo o desequilíbrio do clima no nosso país. Para a glória do nosso Deus, vamos ficar aqui com o Salmo de número 19. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Feira de Santana, Bahia. Graças a Deus. Feira de Santana, Bahia, 21 de julho de 2023, o que provoca excesso de calçadas sem estar intercalada com gramado, excesso de asfalto, água da chuva que não pode se infiltrar no solo urbano. A quantidade de água aqui que deveria estar infiltrada no solo urbano para recarregar os lençóis freáticos, e aqui a água vai se perdendo, o ciclo da água fica curto em função disso aqui, excesso de calçada e uma precipitação mínima
pluviométrica provoca essa lâmina de água, que é o princípio das enchentes na zona urbana de Feira de Santana. Se houver uma precipitação maior de chuva, a cidade fica alagada, porque o solo está totalmente impermeabilizado. Então é necessário a gente colocar a mão na consciência e intercalar essas calçadas com gramado, plantar o componente arbóreo diversificado, para que as árvores venham fazer a interceptação das águas da chuva e promover a infiltração das águas da chuva no solo urbano. Aqui são fatos, nós não podemos querer se opor a fatos. E aqui é o Enzo, meu neto, minha filha Sanara, Socorro, minha esposa, netinha Liz. Estamos passeando em família, fazendo aqui esse diagnóstico ambiental urbano e apresentando só. A situação muito cheio, muito cheio. Embaixo da ponte não dá pra passar nada. Olha pra isso, tia, como é que tá aqui o viaduto, olha aí. O carro do cara aqui já era. Opa aí. Ah, porra para lá abaixo. Aí, ó, a água tá pegando no muro aqui, ó. Opa aí. E a casa de Ninha? Ó. Nós temos uma cerca viva. Essa cerca viva é um padrão que eles usam aqui, só que existe uma diversidade de espécies que são utilizadas para fazer essa cerca viva. A cerca viva, ao invés de muro, cerca viva para poder promover a emissão de água em forma líquida ou em forma de vapor para o meio ambiente. Geórgia, Estados Unidos da América, Lawrenceville, dia 16 de setembro de 2022, em plena manhã, ensolarada, observamos aqui uma planta, um arbusto, emitindo para o meio ambiente água em forma líquida, aparentemente na presença da ação de um inseto sugador. Esse arbusto está emitindo água em forma líquida para o meio ambiente. No canto superior, à sua direita do vídeo, você pode observar os jatos de água que a planta, o arbusto, está emitindo. Isso é uma prova de que nós devemos plantar cacaueiros com sombra moderada, com componente arbóreo diversificado, multifuncional, que seja uma sombra moderada, porque as árvores, assim como o arbusto aqui, elas emitem água em forma de vapor, suprindo na atmosfera toda a dinâmica do ciclo da água da natureza, o que evita a dependência de utilizar a irrigação em área de cacaueiros a pleno sol.
Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estado do Tennessee, Estados Unidos da América, dia 5 de setembro de 2022, município de Sevierville. Estamos aqui numa região de montanhas e nós percebemos a maravilha que o nosso Deus criou, que é a exuberante cobertura vegetal que existe na face da terra. E como nós temos o privilégio de observar a elevação de cordões de vapores de nuvens que vão sendo liberados da copa das árvores, que é o trabalho de evapotranspiração do componente arbóreo em direção à atmosfera, formando as nuvens que são os rios voadores. E graças a Deus, aqui é um privilégio a gente observar a elevação das nuvens em forma de vapor através da formação de verdadeiros rios voadores. Então ali a gente vê corpos voláteis que são produto da retirada da água do solo pelas árvores e emissão para a atmosfera em forma de vapor d'água, evapotranspiração, trabalho de fotossíntese. E aqui nós observamos a copa de uma árvore onde existem gotas d'água retidas pelas folhas e pelos galhos da árvore. Então nós imaginamos o valor das árvores para o meio ambiente, graças a Deus. São inúmeras árvores que fazem esse papel aqui de interceptar a água da chuva. Nós estamos vendo aqui, ó, gotículas de água. E isso aqui muitas vezes passa despercebido, porque a cegueira humana é muito grande, né? O próprio pecado nosso muitas vezes impede da gente observar isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, gota de água. E aqui é o que evita as enchentes em regiões como Bahia, Laje, Mutuípe, regiões que tem muita pastagem e pouca vegetação arbórea. Como que a água da chuva vai ficar interceptada em folhas, em galhos de árvores, como aqui? E aí o trabalho de mecanização do solo de uma forma desenfreada vem suprimindo todo o potencial do ciclo da água. Vocês estão vendo aqui, ó, o sistema foliar está cheio de água. Então, muitas vezes as pessoas duvidam quando se fala assim que o sistema foliar das árvores intercepta a água e essa liberação é gradual. O que impede a liberação total dessa água, que vai cair sobre solo descoberto e vai escorrer e vai provocar a erosão laminar e o soterramento do leito dos rios e consequentemente gera as enchentes que a gente vê ou na zona urbana ou na zona rural. E na Bahia não foi diferente, regiões, municípios de zona rural com enchente
porque a pecuarização dessas regiões solapa, corta as árvores, dizima e não há uma reposição da cobertura vegetal diversificada. Agora imaginemos a quantidade de folhas que tem em dosséis de árvore, como está ali, ó, no ambiente natural, que estão carregados com esse volume de água. Até a água que está aqui chegar ao solo, a infiltração, ela foi uma infiltração bem controlada. E existe também um fato que quando amanhece o dia e é dia ensolarado, essa água é liberada novamente para a atmosfera, para recarregar a atmosfera. E a evapotranspiração das árvores garantem o recarregamento de todo o potencial hídrico da região. Então a gente observa aqui a lição que Deus dá para a gente em termos de observação daquilo que o Criador fez com muito amor. E aí a gente deve pelo menos analisar. Ali ó, a árvore está cheia de gotículas de água. E o solo com um bom volume de raízes de árvore vai receber uma infiltração de água, pois o solo com bastante volume de raízes profundas vão ficar permeáveis e a água vai infiltrar no solo e pouca água vai escorrer no solo. Quanto mais solo descoberto, maior volume de água vai escorrer e não vai infiltrar. Chuva torrencial aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 27 de junho de 2022, com a presença de muitas árvores. A chuva infiltra regularmente no solo, na presença de grama, solo coberto. Não há formação de enchente nem enxurrada de água da chuva no asfalto. Essa é a proposta que deve ser usada nas cidades, em todas as regiões do Brasil, do mundo, para evitar as enchentes na zona urbana. Gramado e abundância de árvores. Quintal. Manda correr pro fundo que a frente vai cair. Vai aí, cair ó. a frente da casa toda. Abre, meu filho, abre. Olha lá, caiu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha, Jade, a situação. Meu Deus, o povo deu tempo correr pro fundo? Debaixo de árvores frondosas, a família desfruta o que tem de melhor no conforto da zona urbana, conforto ecológico, sensação térmica agradável, graças a Deus. Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos.
27 de junho de 2022. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Essa árvore aqui é um pinus e existe uma predominância do pinus aqui, mesclado com outras espécies arbóreas. Sempre a perspectiva das casas debaixo das árvores. E as cercas vivas formadas de árvores. A paisagem que é o jardim e à frente já a vegetação mais exuberante. E aqui nós vemos o papel do sistema foliar das árvores de reter a água das chuvas, né? São gotículas ou gotas. E é por isso que se a gente lê em livros tudo que está aqui, né? Que diz que as folhas retêm as águas das chuvas. E é justamente isso aqui. E é por isso que uma região como essa dificilmente vai acontecer enchente. Ou os famosos torós. Porque a temperatura é estabilizada. As árvores evitam excesso de frio ou excesso de calor. E aqui nós estamos vendo a superfície das folhas das árvores. E aqui a gente está na parte alta, a gente vê as folhas estão cheias de água. E realmente as folhas retêm água dessa forma aqui, né? Graças a Deus. Então quando se elimina totalmente essas folhas, quando o desenvolvimento não é sustentável, esse volume de água que está aqui nas folhas vai direto para o solo. E em região como essa, imaginemos se fosse toda cheia de pastagem, somente pastagem, o que aconteceu lá, né, em Mutuípe, na zona urbana. A região é cercada, Mutuípe, Laje, Ubaíra, a região cercada com muitas pastagens. A água cai nessa parte alta, não tem cobertura vegetal e vai direto para o solo. E aqui nós temos o asfalto, mas o solo não está totalmente impermeabilizado. Aqui nós vemos essa rampa aqui, ó, tem cobertura e mulch natural e árvores na parte superior. E as casas lá em Mutuípe, ali na zona urbana, deveriam ser assim, intercaladas com árvore, para evitar tanto terror urbano provocado por enchentes, e a cada ano vai se agravando. Olha aqui, nós temos o pátio de acesso à casa, mas embaixo árvore. Então é melhor ter um planejamento desse aqui, ó, na zona urbana, e evitar morte e desespero, perda de residência, porque as árvores estão sempre dando um recado delas aqui, ó, retendo a água da chuva, ó, forma de gotas. E aqui nós temos uma residência que o acesso não é diferente. De um lado é esse cordão vegetal, isso aqui é um quebra-vento e evita o excesso de calor, mas nós temos asfalto aqui, ó. Aqui é asfalto, aqui do bom, né? Graças a Deus.
E aqui embaixo, ó, olha lá, ela tá cheia de residência lá embaixo. Mas muita gente pode dizer, ah, mas isso aqui é roça, tá parecendo roça, mas é o critério que se tem quando há um planejamento de ocupação de área. Então, não houve um planejamento urbano, ou não há, como ali em Mutuípe, e é região como essa de topografia natural movimentada. É claro que se o solo estiver descoberto, quando chove, o que vai acontecer é justamente o que aconteceu no Vale do Jequiriçá. Quando não, é a seca, porque excesso de chuva, a ciência já provou, a sequência de aguaceiro vem sempre seca. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma copa de uma espécie arbórea. Olha aqui, tá cheio de água retida. Então, esse conhecimento ecológico, a educação ambiental deve ser uma meta para os que aí no Brasil se intitulam políticos e que dizem que defende a democracia. Então, esse aqui, projeto de expansão urbana, esse critério aqui é uma defesa da democracia, porque realmente há respeito pela questão ambiental e evita a miséria, a fome, a pobreza, porque a cada ano no Brasil, municípios como Itabuna e os municípios que sofreram por causa das enchentes, as pessoas estão perdendo sua economia ano após ano, e macro-drenagem não vai resolver o problema. É claro que é necessário drenagem, e ali nós vimos manilha para drenar água, mas a diferença, quem faz, quem garante a economia de uma nação, são esses recursos aqui, e o desenvolvimento é necessário, mas é preciso respeitar essa lição aqui, que o meio ambiente dá, copa da árvore retendo água da chuva, o que impede a pobreza, porque se impede enchente, vai impedir a destruição do patrimônio popular, que são as casas, os eletrodomésticos. Vocês estão vendo aqui, ó, toda a superfície foliar está coberta de água, graças a Deus. Olha aí, vocês estão vendo? Então aqui é a parte superior da copa de uma espécie arbórea, e são várias espécies arbóreas que tem aqui. E muita gente pensa que a economia não depende do meio ambiente. A economia, ela é um subsistema do meio ambiente. Não é o meio ambiente que é um subsistema da economia. Se o meio ambiente estiver degradado, a formação e manutenção do lençol freático aqui, ó, com água, e forma e conserva alguns córregos. A gente observa que a proteção das encostas aqui, dos paredões com a vegetação, impede o assoreamento desses córregos em plena zona urbana. E aqui é o fundo do quintal da casa da minha filha Anne Rebeca, do meu genro Stephen, dos meus netinhos, a Chloe e o Philip. A conservação dessas árvores, aqui a intercalação de barreira arbórea. Nós observamos aqui, ó, entre a casa do vizinho e a casa da minha filha Anne Rebeca. Então, toda essa proposta aqui
foi resultado de uma experiência negativa que o estado da Geórgia passou entre os séculos XVIII e XIX, onde o estado, na zona rural, começou a perder volume de solo por lavagem superficial de solo, a erosão laminar, e naquela época havia um manejo de impacto ambiental. Em 1930 eles resolveram fazer uma assembleia com os representantes políticos e agricultores e o Estado, o poder público, resolveram em 1930 criar uma espécie de comissão estadual de manejo de água, preservação de água, manejo de solo. E aqui a gente observa lá na frente, do outro lado, a barreira vegetal de árvores, graças a Deus. E aqui o resultado na zona urbana de toda essa proposta está aqui na prática, que é solo sempre coberto com componente arbóreo diversificado. A gente vê aqui o potencial de água que existe na zona urbana. Essa água é a água disponível e água residente no solo, resultado de manejo de solo e manejo de árvores na zona urbana, e esse conjunto de solo permeabilizado, quando chove, as águas da chuva são realmente aproveitadas para recompor os lençóis freáticos e deixar essa água disponível, que ela funciona aqui como um córrego, ela circula sobre o solo, e a perda da água e o reingresso da água é de forma gradual. Então aqui nós temos todo o solo com a cobertura herbácea, arbustiva e arbórea. Aqui no fundo dessa casa, a gente observa essa árvore, que é, graças a Deus, uma árvore frondosa. Ela é uma árvore de boa altura. E aqui, logo abaixo, a gente observa que essa árvore ela está sendo abastecido, o sistema radicular, todo o processo ecofisiológico, por aquela água ali que nós vimos há poucos instantes. Isso é o que impede a formação de enchentes na zona urbana e em qualquer região. Então, o cuidado máximo de evitar jogar o lixo no chão. As vias são conservadas ali porque existe uma harmonia entre a coleta seletiva do lixo. E em 1937, eles decidiram também criar 40 distritos destinados a intensificar um trabalho, a semelhança aí no Brasil de até assistência técnica de extensão rural, que presta até hoje orientações quanto a proteção, manejo e conservação de solos e da água, tanto na zona urbana como na zona rural. Então aqui é o fundo da casa, é o quintal da minha filha Rebeca. Nós estamos vendo aqui o potencial arbóreo que existe. De início a gente pensa que isso aqui é numa propriedade rural, mas todo esse espaço aqui é urbano, está incrustado no município de Lawrenceville, no estado da Geórgia.
Aqui nessa parte de arbusto existe um solo que está coberto com a lâmina de água. E essa vegetação aqui, que é considerado gramado, periodicamente o meu genro faz a manutenção com a máquina cortando a grama. Então nós observamos aqui, ó, uma árvore no fundo do quintal da minha filha Rebeca, madura, e as copas das árvores são altas, interceptam a chuva, as folhas vão liberando essa chuva de forma bem gradual, de forma que o solo vai ter uma boa infiltração de água, evitando tanto a seca prolongada como as enchentes. Essa árvore aqui é uma árvore que é endêmica aqui da região e está bem próxima da residência, né? Que aqui é o fundo da residência. Lá do outro lado tem outra residência. Outra árvore aqui que é bem robusta, bem alta. Nós observamos. E toda essa resiliência dura desde 1930 até os dias de hoje. Eles foram evoluindo, inventando equipamento, a tecnologia, equipamento para fazer a manutenção, a poda ou corte de árvores, um manejo sustentável. Existe uma fiscalização aqui persistente que faz a inspeção dos gramados das casas, porque se por um acaso eles observarem que o gramado não está sendo mantido à altura adequada, não estiver sendo feito o corte da grama, eles mandam uma notificação para que o morador da casa providencie a regularização do corte da grama. E as empresas de prestação de serviço via energia elétrica têm equipamentos de alta segurança, EPI, aonde as escadas são cheias de segurança para que a mão de obra venha a realizar a manutenção sistemática dessas árvores. Aqui é a residência da minha filha Rebeca, graças a Deus, 4h02 da tarde, muita grama. Aqui essa espécie arbórea eu plantei, graças a Deus, depois que eu cheguei aqui em junho, julho, eu plantei essa espécie. Eu tenho um vídeo com o plantio dela. Tem outra espécie aqui também. Fizemos aqui um acordo aqui com o meu genro e ele concordou em plantar outra espécie para ocupar esse espaço disponível que existe de gramado. E o que está faltando aqui é justamente introduzir, como algumas casas têm, o componente arbustivo ou arbóreo multifuncional, que produzam frutas, né? Aqui nós temos o pinos, eu plantei, graças a Deus, já quando eu cheguei aqui. Nós chegamos aqui dia 23 de junho de 2022. E outra espécie está
se aclimatando. E o resultado desse clima, em plena zona urbana, calçada mínima, vocês observam, a temperatura é amena. Nós temos ali a minha esposa, Maria do Socorro, fazendo um piquenique na frente da residência da filha, Ana Rebeca, a Chloe, a minha netinha ali, ó, graças a Deus, tá degustando as frutas regionais. E essa espécie aqui é a espécie arbustiva que é usada